Olá! Hoje eu vou ensinar pra vocês como que faz essa cópia do seu rosto em gesso. Os materiais aí também são fáceis de encontrar. Qualquer coisa vai estar listado na descrição abaixo. Primeiro você tem que passar vaselina no seu rosto, principalmente nos seus pelos. Talvez não é necessário nas bochechas e etc, mas nos seus pelos é essencial. Sobrancelha, cílios, se você é homem, né, costeleta, barba, bigode, etc. Eu mergulho a tira de gesso na água e eu gosto de tirar o excesso da água entre os dedos, do jeito que eu estou mostrando aí. Eu indico cortar as tiras de gesso em vários tamanhos diversos, em bastante quantidade cada um. Você nunca sabe quanto que você vai usar e é melhor sobrar do que faltar. Quando eu aplico, eu gosto de esfregar os dedos na tira de gesso para espalhar o gesso que está na tira para poder fazer uma camada mais firme. Eu estou usando uma careca justamente porque eu quero que a minha cópia vai até minha cabeça, não somente a minha linha do cabelo. Na minha pesquisa, eu vi muitas pessoas fazendo somente até a linha do cabelo e acabando ficando uma cópia pequena. E eu queria realmente ter esse espaço a mais para poder estar trabalhando. Eu faço em várias camadas, pelo menos umas 3 camadas de tira. Não precisa ser um de cada vez, pode ser, por exemplo, molhar 3, 4 tirinhas de uma vez só e ir encaixando. Dica, quando você vai fazer a parte do seu nariz, não faça uma tira tão grande que nem eu fiz. Que conforme eu fui rindo debaixo do gesso ou fazendo pequenas expressões, acabou mexendo o gesso do lugar e acabou fazendo com que meu nariz ficasse diferente do que realmente é. Então, use primeiro tiras pequenininhas para poder estar fazendo os detalhes das narinas, da ponte do seu nariz e esses pequenos detalhes. A pessoa me chama pra me ajudar a fazer um negócio de maquiagem e olha como que ela fica. Bonita. Já deixa cortado também essas tiras bem fininhas para poder estar cobrindo entre as suas narinas. Existe a opção de você não tampar os seus olhos para fazer esse processo. Então, eu indico estar fazendo pelo menos essa ponte do nariz para poder estar tendo esse formato que todo mundo tem no rosto. Eu indico que quando você está fazendo um olho e tentar deixar o outro aberto, não deixe. Feche os 2 olhos e vai com calma. Se você for cobrir os olhos, é sempre bom ter alguém ali para te ajudar, para estar guiando certas coisas, como minha amiga fez aqui comigo. Você doou 3 pedaços. É importante não fazer somente uma camada. Faz pelo menos umas 2, 3 camadas para ficar uma camada grossa. Usar secador de cabelo, se você quiser acelerar o processo, também é uma boa ideia. Comece a dar uns petelecos no seu gesso, que você vai escutar o barulho de seco. Hora de você retirar. Para ficar mais fácil de tirar as tiras de gesso, se estiver muito grudado, procura fazer umas caretas, umas expressões faciais por baixo que ajuda a descolar. Dá pra ver aqui por dentro que aqui, ó, tem um buraco de ar. Tipo, que eu não cobri direito, entendeu? Quando você localizar esses buracos, você começa a tampar com tiras de gesso. Não esquecendo de tampar os buracos das suas narinas e os olhos, caso você não tenha coberto antes. Antes de poder preencher esse molde, você tem que fazer uma cama para o molde, para ele não andar e para não ficar torto. Eu peguei uma tampa de uma caixa e preenchi com toalhas e encaixei o molde dentro. O próximo passo é passar vaselina por dentro do molde. Por que isso? Porque o próximo passo vai ser gesso em pó misturado com água. Gesso com gesso vai virar um gesso só. Então, para evitar que o molde grude no gesso líquido que a gente vai estar jogando aí dentro, tem que passar a vaselina antes. Eu uso pincel para estar passando nas principais partes. No nariz, no lábio, nos olhos. Depois, bochecha, testa, queixo e ao redor, eu uso uma esponjinha porque ele é mais rápido para poder estar espalhando. Agora fazer uma mistura de gesso e água. Eu fiz no olhômetro. Eu fiquei olhando, adicionando água aos poucos até chegar ao ponto que eu desejava. Eu acabei fazendo em 3 levas para preencher esse molde inteiro, porque a vasilha que eu estava usando não era tão grande. Na minha primeira leva, eu fiz não tão aguado assim. Ele ficou bem mais aguado que as outras 2, só que não ao ponto de ser água. É uma coisa mais cremosa. A segunda e a terceira camada eu fiz uma consistência mais grossa. Vamos dizer assim, uma consistência de ketchup e mostarda.
Não é tão grosso, não é tão líquido, é realmente um meio termo. Eu vou empurrando para as laterais o gesso conforme ele vai endurecendo um pouco, justamente para ficar um buraco no meio. Por que o buraco no meio? É mais fácil na hora de você pegar a cópia na mão, ao invés de ser uma coisa completamente reta. E eu uso uma luva de látex para poder estar aplicando, porque eu simplesmente acho mais fácil retirar a luva e jogar no lixo depois, ao invés de ter que ficar um bom tempo embaixo de uma torneira, lavando a minha mão e tirando os pedaços de gesso que vão ficar. Eu esperei em torno de 1 para 2 horas até ficar pronto. A química do gesso, ele vai ficar quente conforme ele vai endurecendo. Quando ele estiver completamente frio e duro, tá ok para você poder retirar as gases engessadas que a gente usou antes. Nossa, velho, que estranho, mano! Que da hora! Que da hora! Que da hora! Deu certo! Deixa eu dar um close aí, né? Eu tenho que passar lixa aqui agora, depois. Vai passar lixa pra deixar tipo, bem mais lisinho, porque dá pra ver a divisão das gases aqui, ó. Mano, igualzinho, Ai, velho. que da hora! Depois que retira, eu vou lixar pra deixar ele bem bonitinho e lisinho. E no meu caso, deu pra ver nitidamente onde as tiras de gesso começavam e onde eles terminavam. Então, pra isso, eu vou estar usando lixa de marceneiro. Eu tenho dois tipos aí. Um que é mais grosso e outro que é mais fininho pra pequenos detalhes. Percebi que a lixa não ia ser suficiente. Poderia ser suficiente, mas ia ser bem mais cansativo e bem mais demorado. Então eu usei um empurrador de cutícula para poder estar tirando o excesso. Eu já estou usando esse empurrador de cutícula para fazer esculturas, para trabalhar com efeitos especiais, mas se você não quer estragar o seu empurrador de cutícula, pode usar chave de fenda, uma faca sem ponta, aquelas que são as pontas mais arredondadas, uma colher, algo duro e firme e que tem uma certa ponta, para você poder estar raspando fora as partes indesejadas. Não indico estar usando um estilete aí, porque o estilete pode facilmente estar quebrando e estragando a lâmina. E nisso eu vou tirando e raspando fora as partes que eu acho que ficaram ruins. E simplesmente deixar a superfície um pouquinho mais lisa. E intercalando com a lixa conforme vai indo. Não esquecendo da parte de trás. Sempre nas beiradas ficaram meio afiadas e pode realmente estar machucando alguém. Então eu peguei de novo esse empurrador de cutícula e tirei o excesso e passei a lixa também para poder ficar uma ponta, uma beirada mais arredondada. Depois que você já fez tudo e está satisfeito com o resultado final, eu pego um pedaço de papel guardanapo e retiro todo o pó. Porque você raspando vai ficar um pó de gesso novamente, então ele vai ter bastante pó tudo em volta. E em seguida eu vou passar essa cola branca, essas colas normais de escola mesmo, e passar uma camada justamente para parar de esfarelar, porque se você pega na mão, a sua mão pode sair branca, porque ainda tem resíduos do pó de gesso. E simplesmente dá um brilho a mais também. E isso pode facilitar no futuro para você poder fazer suas próteses, se você pretende fazer próteses e realmente fica com o acabamento mais legal. Eu tentei usar cola de madeira, aquelas amarelas, e não gostei muito. Cheguei a fazer uma camada e tive que arranquei tudo porque eu não estava feliz. Então eu prefiro mesmo a cola branca. E é assim que ficou. Ele ficou com uma camada brilhosa, ficou bem boa. Não é muito detalhada, mas vai ser o suficiente para eu poder fazer minhas próteses no futuro. E no próximo vídeo eu vou ensinar para vocês como é que tira o molde das suas orelhas. Tchau, gente. Se inscreva no meu canal, curta o meu vídeo e até a próxima. Tchauzinho. Nossa, meu nariz é tão pequeno. Parece que você uma retardada. Eu tô muito feliz, cara. Eu quero ver você colocar isso no YouTube. O quê? O quê? Colocar isso que você fez no YouTube.